Certamente você já fez o teste de hemoglobina, certo? Se você tem diabetes, no mínimo uma vez ao ano. É um exame comum, simples e fácil de ser feito, mas tem a sua importância, com certeza. A hemoglobina, ou H1C ou HbA1c, como preferir, é a maneira de descobrir a média do nível de glicose, do nível de açúcar que está no seu sangue. O teste de hemoglobina é um pouco diferente do teste de glicose em jejum, que é feito para saber como está a glicemia naquele exato momento. A hemoglobina, por outro lado, é a média da glicose a longo prazo, geralmente dos últimos 3 meses, às vezes 6. É possível medir a longo prazo por causa da estrutura da hemoglobina. Ela transporta o oxigênio no sangue. Porém, ela é uma proteína que o açúcar cola, ele gruda com o passar do tempo. Isso chama-se glicação ou glicosilação. Ao invés de medir apenas com uma gota de sangue, a hemoglobina mede a porcentagem da glicação da hemoglobina. Como saber se a hemoglobina está normal ou elevada? É muito importante saber sobre a hemoglobina, principalmente quem tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Por ser a média dos últimos meses, a hemoglobina ajuda o médico a ajustar os medicamentos, a alimentação e o estilo de vida do paciente. Vamos aos níveis então. A hemoglobina normal é menor do que 5,7%. Estado de pré-diabetes de 5,7% até 6,4% e diabetes tipo 2, 6,5% ou mais alto. Apenas o exame da hemoglobina não pode ser usado como diagnóstico de diabetes. E ainda ele deve ser repetido algumas vezes. O que essas porcentagens dizem sobre o açúcar? Vamos ver. Nessa tabela do lado esquerdo, então, é a hemoglobina em porcentagem e do lado direito a média de glicose em miligramas por decilitro. Então, a hemoglobina em 5% quer dizer que a média de glicose dos últimos 3 meses está em 97, ou seja, de 76 a 120. 6%, a média é de 126 miligramas por decilitro. Quer dizer que a glicose está entre 100 mg por decilitro até 152. Hemoglobina em 7%, 154 mg por decilitro, de 123 a 185. 10%, média de glicose está em 240. Quer dizer que ela está entre 193 e 282. Hemoglobina a 12%, 298 mg por decilitro em média, porque ela vai de 240 até 347. Se você tem a hemoglobina entre 5,5% e 5,6%, quer dizer que está tudo bem? Está tudo certo? Vejamos. Talvez não. Presta atenção. Aqui no canal nós já falamos algumas vezes sobre o nível saudável de glicose, certo? Então, vamos lá. Esse 5,5% por muito tempo pode ser um indicador que a pessoa já tenha pré-diabetes e que no futuro pode tornar a virar diabetes tipo 2. A hemoglobina alta por 12 meses quer dizer que o teu nível de glicose está elevado o tempo todo. Isso significa que você deve tratar a diabetes antes que ela cause outros problemas de saúde.